função de um banco. Essa função, quando houve um empréstimo, essa função proporcionou crédito. Essa pessoa resolveu postergar o consumo dele. O Letiel não quer consumir agora, mal está gastando da semana passada, então esse aqui ele depositou no banco. Quando ele depositou no banco, o banco imediatamente emprestou, então gerou crédito para essas pessoas que não tinham dinheiro para consumir. Isso aqui provavelmente tenha sido um empréstimo pessoal, ou quem sabe um limite no cheque especial, um limite no cartão de compras. Então, isso aqui é crédito. Eu transferi o poder de compra do Letiel, que não quis comprar nessa semana, passei para outra pessoa. Essa criação de crédito chama moeda escritural. Essas pessoas passam a ter poder de compra que não tinham, além dos seus salários. Um agente superavitário, que é o Letiel, que está com dinheiro dessa semana sobrando, passando para um agente deficitário que estava precisando de um empréstimo pessoal ou de um cheque com limite. Isso é transferir o poder de consumo de uma pessoa para outra. É tirar de um depósito e criar uma possibilidade de consumo, uma possibilidade de crédito. Isso nós chamamos moeda escritural. Somente bancos têm esse poder de criar moeda escritural. Instituições financeiras não bancárias não têm esse poder de criar moeda escritural. Então essa aqui é a preocupação do Banco Central. Controlar, porque é uma das atribuições do Banco Central, controlar o meio de pagamento e o meio circulante, controlar a quantidade de moeda em circulação. Isso aqui pode causar algum dano à economia, porque esse aqui pode procurar um outro banco e depositar, e o banco emprestar para mais dois. Esse também pegou o cheque especial e foi lá saldar uma conta que ele tinha, estava pendurada em outro banco. Ele paga e o banco empresta para mais dois. E isso vai se multiplicando. Isso vai gerando moeda escritural e crédito e consumo. Se nós temos um país com um consumo muito grande e os preços começam a se elevar, é a atribuição do Banco Central. Isso nós chamamos como, André? Inflação. Inflação. Elevação de preços, chamamos inflação. Inflação não é bom. Isso nós devemos já ter bem consciente. Inflação, elevação de preços não é bom. Então o Banco Central tem como atribuição controlar a elevação de preços. Controlar a elevação de preços tem uma forma: limitar o consumo das pessoas. E como é que eu posso limitar o consumo das pessoas? O Banco Central pode cortar isso aqui, fazendo com que as pessoas não tenham acesso a empréstimos ou tenham acesso a empréstimos de forma reduzida. E aí eu minimizo ou elimino a criação de moeda escritural. Por isso o Banco Central se preocupa com bancos e não com não bancos. Porque aqui nós vamos gerar crédito, essa moeda que era do Letiel virou crédito e vai proporcionar que outras pessoas consumam. O Banco Central, através de uma política chamada política monetária, pode cortar isso pela metade ou pode até barrar, eliminando a criação de moeda escritural. Isso, como ferramenta de política monetária, ataca a inflação, fazendo com que ela, que vinha crescendo, volte a patamares mais aceitáveis ou chegue até um nível bem baixo, até zero. Por isso o Banco Central se preocupa. Quando nós temos um banco de investimentos captando recursos, ele vem aqui atrás, não vamos pegar banco de investimentos, vamos pegar uma financeira, que é o que mais se interessa à banca da prova. Uma financeira vem aqui no mercado captar recursos com um agente superavitário, que pode ser o Letiel com o dinheiro lá da outra quinzena, do bônus, o bônus que ele recebeu, ele está com dinheiro sobrando e fica sabendo que a financeira está vendendo letras de câmbio, que é um título de crédito específico das financeiras. Ele compra essa letra de câmbio com os 5 mil dele.
Quando ele comprou a letra de câmbio, ele deu o dinheiro para a financeira. E a financeira vai financiar o consumo das pessoas com o dinheiro do Letiel. Por que o Banco Central não se preocupa com isso? Porque quando o Letiel comprou a letra de câmbio, ele ficou sem dinheiro. E o dinheiro dele foi transferido para esse outro. Esse outro vai consumir. E o Letiel não vai consumir até a data do resgate da letra de câmbio. Então, aqui o Letiel depositou e criou crédito, mas amanhã o Letiel pode voltar a consumir, porque o dinheiro está na conta corrente, ele pode pagar com cheque a compra dele. Então, ele consome e esse também consome. Aqui ele comprou letra de câmbio, ele não consome mais, ele sumiu do mercado. Quem vai consumir é outra pessoa com o dinheiro dele. Então aqui não foi criada a moeda. Aqui a moeda trocou de dono, fazendo com que o consumo que era de um passasse para outro apenas. Né? Então não houve aumento do crédito, apenas mudança de quem vai consumir. Isso não gera inflação, então o Banco Central não se preocupa com isso. Deixa que a Comissão de Valores Imobiliários se preocupe com as negociações de letra de câmbio apenas. Mas isso não gera inflação, então o Banco Central não se preocupa. Por sua vez, essa aqui é uma operação de moeda escritural que gera inflação e o Banco Central vai fiscalizar. Ok até aqui? Certo? Aqui instituições menos importantes, não nos interessam tanto assim para a prova, creio eu. A banca não deve trabalhar tanto com corretoras e distribuidoras e bolsa de valores, creio que não. Mas é bom que a gente saiba que aqui existe uma instituição que é uma instituição auxiliar do sistema que tem como papel melhorar o fluxo de capitais. Por isso, também é fiscalizada pela CVM. Aqui nós temos a Bolsa de Valores, a Bovespa, BMF, e aqui temos as corretoras e distribuidoras. Essas são as instituições auxiliares, elas são auxiliares ao sistema financeiro, porque tem como papel melhorar o fluxo de títulos e de ações. Elas não são instituições financeiras, porque elas não trabalham com moeda. Elas são instituições auxiliares, porque com bolsa de valores, com corretoras e distribuidoras, apenas servem de intermediadoras e de aceleração do negócio. Se eu quero comprar ações, eu procuro uma corretora, mas não compro ações da corretora. A corretora intermedia quem quer comprar e quem quer vender ações. Então a corretora é uma instituição que está no meio fazendo a intermediação. E aqui, para finalizar a estrutura, nós temos instituições não financeiras. Essas instituições não são classificadas como financeiras porque não trabalham com moeda, não trabalham com crédito e não aumentam o consumo da sociedade via moeda. E a banca então vai e pergunta sobre uma delas, porque a gente leu em tudo que é lugar que aqui nós temos seguradoras, planos de previdência privado, vamos colocar aqui previdência. Temos títulos de capitalização, factoring, vamos botar factoring. Temos administradoras de cartão de crédito, temos consórcios e etc. Essas instituições são instituições não financeiras, porque não trabalham com moeda nem com crédito. A exceção pela lei é a seguradora, porque a lei que criou a seguradora é mais antiga que a lei que criou o Sistema Financeiro Nacional. Então, a seguradora, se na banca for afirmado que a seguradora é uma instituição financeira, administradora de riscos e sempre uma SA, sempre capital aberto, a gente marca certo, porque por força de lei
ela é uma instituição financeira. Mas ela não trabalha com moeda, ela não trabalha com crédito, ela não trabalha com expansão do consumo. Pelo contrário, ela é simplesmente uma poupança popular como todos os outros. Agora, essas outras aqui são operações recentes, criadas depois da Constituição de 88, elas sim são enquadradas corretamente como instituições não financeiras, pois trabalham com produtos bancários, mas não produtos de crédito. Quando eu faço um seguro, ele não é produto financeiro. Quando eu trabalho com administradora de cartão de crédito, ela não trabalha com moeda e não trabalha com crédito. O cartão de crédito é simplesmente um intermediador entre uma loja e o sistema financeiro, entre um usuário e uma loja que vende. Essas instituições estão classificadas aqui apenas para que o Conselho Monetário Nacional consiga legislar sobre o lucro delas. Essas empresas, na década de 80, muitas delas abriam e faliam com frequência, porque elas não eram fiscalizadas na sua aplicação de lucro. O Banco Central não fiscaliza a atividade delas. A atividade delas está aqui. Tem outro tipo de fiscalização. O Banco Central exige que elas façam uma reserva técnica. Essa reserva técnica está no Conselho Monetário Nacional. E essa reserva técnica, o Conselho Monetário Nacional, de forma inteligente, disse: as seguradoras devem aplicar 1/4 do seu lucro líquido, essas outras todas 1/3 do seu lucro líquido, tendo o lucro no final do ano, 1/3 dessas e 1/4 da seguradora devem ser utilizadas para comprar títulos no mercado de capitais. Então, se nós temos bancos de investimentos vendendo CDBs, se nós temos financeiras vendendo letra de câmbio, se nós temos outras instituições vendendo no mercado títulos, ações, debêntures, nós encontramos o comprador por força de lei. Eles têm que fazer reserva técnica para não correrem risco de falência ou de insolvência. Aonde eles vão fazer reserva técnica? O Conselho Monetário Nacional disse que elas têm que comprar títulos nos mercados de capitais. Só por força de legislação, nós criamos aqui um circuito onde as empresas compram dessas que precisam vender. E essa é a estrutura do sistema financeiro. Assim ele está constituído e separado por instituições, cada uma com uma atividade e cada uma delas com uma forma de captar recursos. Elas estão separadas e não podem trabalhar juntas. Bancos são bancos, não bancos são não bancos. Pode ser que um banco múltiplo tenha dentro dele banco e não banco. Não há problema nenhum. O Banco do Brasil e a Financeira Banco do Brasil. O Bradesco e a Financeira Bradesco. São instituições diferentes. Elas captam recursos de forma diferente. O dinheiro depositado em conta corrente no Bradesco só pode ser usado para depósito. Não pode ser usado para financiamento. Para financiamento, a financeira tem que emitir letra de câmbio e comprar esse dinheiro no mercado. Elas andam paralelo, eles não se encontram. Bancos e não bancos, certo? Perguntas para que eu siga ou não siga? Não siga. Acabou o tempo? Acabou o tempo? Já passou. Mas ele perdeu a graça, eles estão querendo muito ali o sistema de seguros e previdência. Acabou? Perguntas? Posso atender rapidamente na saída também, se for o caso. Não se despeça. No caso da sua, acabou, mas tem mais matemática e português ainda.